Nesse final de semana, o Olavo de Carvalho fez 2 vídeos se defendendo ou atacando a jumentice universitária, pois, segundo ele, muitos professores universitários tentam desqualificá-lo porque ele não tem um diploma universitário de filosofia, né? Ou seja, como ele não tem um diploma, aquilo que ele diz não deve ser levado a sério. Mas isso não é verdade. O Olavo de Carvalho não é levado a sério não porque ele não tem um diploma de filosofia, mas porque ele fala muita besteira, fala muita merda, e a princípio a gente olha aquilo ali e não dá pra levar a sério mesmo. Vou dar um exemplo pra vocês aqui. No auge da discussão sobre se pedofilia era crime ou não, ele disse o seguinte no Twitter e no Facebook dele: estratégia do movimento pró-pedofilia. Primeiro dizem que é doença para não dizer que é crime, e depois tornam um crime dizer que é doença. É uma afirmação que não tem sentido nenhum, é uma bobagem sem tamanho, sabe? É o que se diz na lógica non sequitur, né? Que uma coisa não deriva da outra. Essa é uma coisa que não tem lógica, não tem sentido, e ele sabe disso. Eu acho que ele faz algumas frases de impacto ali que ele sabe que não tem sentido, mas é como as mitadas do Bolsonaro, né? O público gosta, o público aplaude. Ou seja, ele não é levado a sério porque as coisas que ele diz, pelo menos na rede social, né, e no livro dele também tem umas besteiras desse tipo assim, não devem ser levadas a sério. E depois ele pede que as pessoas citem pelo menos um filósofo brasileiro, pelo menos um professor universitário brasileiro de filosofia que seja reconhecido mundialmente e que seja citado no exterior, na academia ou por grandes referências globais. Então eu devolvo a pergunta para o Olavo de Carvalho, né? Eu quero que você cite aí quais latino-americanos em geral, né, em todo o subcontinente latino-americano, é uma referência global em filosofia, ou na África inteira, ou na Ásia inteira. Se você conseguir citar uns 10 aí que sejam referências globais na filosofia nesses continentes, já vai ser difícil, eu acho. Porque a filosofia, enquanto a gente entende, né, enquanto essa disciplina que se originou na Grécia, ela é uma atividade que foi realizada principalmente na Europa e nos Estados Unidos. É eurocêntrica por natureza. E não apenas eurocêntrica, não é apenas da Europa, mas de alguns países específicos. Você vai encontrar correntes filosóficas em alguns poucos países. Na Grécia, onde se originou, depois na Itália, depois na Alemanha, na França, no Reino Unido e nos Estados Unidos. Na Holanda também. Então são poucos países que concentram a maior parte dos filósofos estudados, a maior parte dos filósofos canônicos, e você tem algum outro nome ali espalhado pelo mundo, mas no geral você se concentra nesses núcleos, nesses países que realmente produziram a filosofia que foi reconhecida. A gente poderia nos indagar por quê, né? Por que esses países produziram tantos filósofos e, por exemplo, o Zimbábue não produziu nenhum, mas isso é um assunto para outro vídeo, como é a formação do cânone filosófico, por que certos países monopolizam esse conhecimento filosófico e outros não produzem nada. A resposta é bem menos óbvia do que parece, mas não me parece surpreendente que o Brasil não tenha nenhum filósofo de renome. Não me parece surpreendente porque boa parte do mundo inteiro, né, Rússia, China, tem pouquíssimos expoentes filosóficos também, quando tem, e com população muito maior do que a nossa. Então, essa é uma pergunta retórica dele aí que faz pouco sentido. Ele quer defender um ponto de vista dele, mas ao fazer isso ele deixa apresentar o panorama para a gente ter uma ideia de que realmente o Brasil não é uma exceção nisso. O Brasil faz parte de uma regra. São poucos países que produzem boa parte dos filósofos. Então, nessa lógica dele, ele afirma que não tem nenhum filósofo brasileiro universitário reconhecido mundialmente. E ele dá a entender, né, ele fala, na verdade não dá a entender, ele diz explicitamente que os alunos de filosofia, os professores universitários de filosofia são semi-analfabetos. E que ele consolidou sua carreira fora da academia, conquistando seu espaço enquanto autor filosófico. Aí que tem uma questão engraçada, né? Eu acho que ele diz que os universitários de filosofia e os professores são semi-analfabetos e ele confia nas massas, ele confia no povão. Então o povão, que é quem aclama o Olavo de Carvalho, né, que são os leitores do Olavo de Carvalho, esses são os esclarecidos, esses são os alfabetizados, e os universitários, quem trabalha com a filosofia profissionalmente, né, professores também, são os analfabetos. O povão entende de filosofia, o povão sabe reconhecer um filósofo, os acadêmicos, os alunos de filosofia são ignorantes e não sabem reconhecer um filósofo. É realmente uma lógica da inversão, né, que ele faz muito também, essa lógica da inversão, de inverter os valores. Profissionais de filosofia não sabem o que é filosofia, o povão, a massa, os usuários do Facebook sabem. Eu pensaria o contrário, eu pensaria que quem estuda filosofia, quem está habituado a lidar com o texto filosófico, com os grandes autores de filosofia, consegue reconhecer imediatamente o charlatanismo do Olavo. Eu acho que você lê uma frase do Olavo ali, você já sabe que ali não vem nada de bom. E quando você resolve ler um livro dele, então, daí você consegue ali analisar aquilo ali e perceber como realmente é alguém que quer pagar de intelectual, quer pagar de quem entende de filosofia, mas está o tempo todo usando sofismas. Essa opção de inverter a lógica, né, de inverter o raciocínio, é uma opção que ele tem.
E é muito cômodo para ele. E é muito cômodo também para quem admira o Olavo de Carvalho achar que, olha, ele está lutando contra o establishment filosófico, ele está lutando contra a academia que é esquerdizada, contra esses professores arrogantes que não conseguem reconhecer a genialidade do Olavo de Carvalho. Na verdade, é o contrário. Eu acho que quem está pagando de arrogante aí é o Olavo de Carvalho, que acha que é um gênio incompreendido e que ninguém nas universidades brasileiras consegue perceber isso. Depois é curioso, né, porque ele questiona as universidades, questiona o establishment acadêmico, mas ao mesmo tempo depois ele menciona citações acadêmicas. Ele fala assim, quantos filósofos brasileiros, quantos professores de filosofia brasileiros são citados academicamente, né, no exterior, ou no mundo inteiro, ou no Brasil mesmo, né? Então ele usa essa crítica como se fosse algo válido, né? Como se fosse algo importante. Então se a gente consultar aqui o Google Scholar, que em português chama Google Acadêmico, que é um motor de busca do Google para pesquisar citações acadêmicas e trabalhos acadêmicos, você vai encontrar lá que o Olavo de Carvalho tem 858 citações. Pode parecer muito, né? Nossa, quase 900 citações, né? Como o Olavo de Carvalho é reconhecido academicamente no mundo, ou no Brasil, porque boa parte das citações dele são no Brasil, né? Mas se você olhar aqui um professor meu que foi da Federal, que é o André Duarte, que ele não é conhecido igual o Olavo de Carvalho, é um professor da Federal do Paraná, ele é PhD em Filosofia pela Paris 4, da Sorbonne, e ele foi citado 1.152 vezes. Quer dizer, um professor universitário que não é tão conhecido assim para o público geral, tem mais citações acadêmicas, tanto no Brasil quanto no exterior, do que o Olavo de Carvalho, que é um filósofo brilhante, genial e incompreendido. Vamos ver outro autor aqui, a filósofa Marilena Chaui, que é muito conhecida, é muito criticada pelo Olavo de Carvalho. Essa cretina dessa Marilena Chaui, ela não tem a ideia da substância da qual ela está falando. Ela é citada 22.211 vezes. Outro caso agora, de um autor brasileiro realmente reconhecido fora, que é o Paulo Freire, que também é muito criticado pelo Olavo de Carvalho, é muito desprezado pelo Olavo de Carvalho e pelos seguidores dele, né? O Bernardo Kister é um que tenta massacrar o Paulo Freire consistentemente. Que vem esses filhos das putas, esse Jean Piaget, Emília Ferreiro, Vygotsky, Paulo Freire, todo esse bando de charlatães vigaristas, porra! Esse é um autor que foi citado mundialmente, não apenas no Brasil, 286.714 vezes. Quer dizer, o Olavo de Carvalho, com suas 858 citações, acha que é mais importante do que o Paulo Freire com suas quase 300 mil citações no mundo inteiro. Então vamos passar para outro autor, agora um autor que não seja brasileiro, que também é desprezado pelo Olavo de Carvalho, que também é criticado muito por ele, que é o Michel Foucault. No mundo inteiro, Foucault foi citado 878.724 vezes. O Olavo de Carvalho, em sua grandiosidade, em sua magnífica obra, pensa ser mais importante do que o Michel Foucault. Que é justamente excluir quem não lhes interessa e deixar só os piores. O pessoal passa lá 10 anos estudando Michel Foucault, Jacques Derrida. Aqui a gente está falando de citações no mundo inteiro, não apenas no Brasil. Então um autor que é citado quase 1 milhão de vezes é menos importante para o Olavo de Carvalho do que ele próprio. Para ele, né, para o Olavo de Carvalho, esse reconhecimento internacional só vale quando serve para confirmar sua própria genialidade, sua própria grandiosidade. Não serve para justificar os outros. Não serve para justificar o Michel Foucault, por exemplo, nem o Paulo Freire. Só serve para ele. Se meia dúzia de gato pingado ele reconhece que ele é um grande autor, isso já é um sinônimo de grandiosidade. Agora, se você tem quase 1 milhão de citações como Michel Foucault, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer absolutamente nada. E por fim, ele diz aqui que a USP, em seus 75 anos de existência, não produziu nenhum filósofo de envergadura. Nenhum. O que não é de se surpreender, porque a Faculdade de Filosofia ela não tem a menor obrigação de produzir filósofos. O curso universitário de filosofia ela tem a função de produzir professores de filosofia, professores do ensino médio, e se a pessoa resolver se especializar, fazer mestrado, doutorado, produzir professores universitários de filosofia ou de outras áreas de humanas. Então que a USP não tenha produzido nenhum filósofo não é de surpreender, porque não é a função dela. Olha a Harvard, olha nos últimos 50 anos quantos filósofos a Harvard produziu. Pouquíssimos, eu acho que nenhum, se duvidar. Olhe no mundo inteiro quantos filósofos foram produzidos de renome no mundial. São pouquíssimos. Tem o Zizek, tem o Chomsky, tem o Habermas. Você pode citar ali uma meia dúzia de filósofos realmente reconhecidos mundialmente. Talvez uns 20 que tenham relevância menor. Por quê? Porque a filosofia, enquanto campo de conhecimento, ela se tornou muito especializada, se tornou muito específica. Ela deixou de ter contato com o público geral, deixou de ter contato com a grande massa de leitores. Talvez os últimos grandes movimentos filosóficos populares foram o existencialismo do Sartre e do Camus, ou
o marxismo mesmo, né? Que há muitos marxistas que são ativistas, militantes. Então você tem um campo de conhecimento que é muito específico, muito limitado às universidades e que não chega à população geral. Então é muito difícil você criar filósofos mundialmente reconhecidos nesse sentido popular, de fato, né? Como Chomsky é nos Estados Unidos, porque realmente o público geral não tem acesso a esse tipo de autores. Atualmente a gente tem visto no Brasil um revival da filosofia, né? Você vê alguns autores como o Karnal, como o Cortella, como o Clóvis de Barros, como a Márcia Tibori, por exemplo, que são alguns autores que conseguem dialogar com o público em geral, conseguem aparecer na televisão, conseguem ter popularidade. O próprio Olavo de Carvalho, se a gente for usar ele como filósofo, né, que eu acho que ele não é um filósofo, ele é só um charlatão mesmo, é só um astrólogo que quer passar de filósofo, mas você vê um revival, você vê um interesse das pessoas comuns pela filosofia. Mas no geral, o tipo de pesquisa que a filosofia faz é muito específica, é muito voltada para a academia de fato, é muito voltada para trabalhar com autores filosóficos, para comentar autores filosóficos, é um trabalho muito de historiografia filosófica, então você não tem contato com a realidade das pessoas em geral. Que alguém venha aqui para falar sobre filosofia para as pessoas, como eu tenho feito aqui no canal também, é muito raro, é muito incomum e tem pouca visibilidade. Então, repetindo, a função do curso de filosofia não é produzir filósofos. Ela tem 3 funções básicas. Estudar a história da filosofia, estudar os campos principais da filosofia, as áreas de conhecimento, né? A ética, a estética, a teoria do conhecimento, a epistemologia, a filosofia política, a filosofia da ciência, a filosofia da religião. São várias áreas de concentração que a filosofia estuda. Estudar os grandes autores, as grandes correntes filosóficas. Em segundo lugar, ter a capacidade de análise, de estudar analiticamente um texto. Você pegar um texto filosófico ali, analisar ele, analisar os argumentos desse texto, analisar como ele é construído, quais são os componentes daquele texto, e isso é uma capacidade que serve não apenas para filosofia, mas para outras áreas também. Por exemplo, no curso de filosofia, há cursos monográficos no qual você passa 6 meses analisando um texto. Eu passei 1 ano estudando a primeira parte do Ser e Tempo do Heidegger. Então você vai lá linha por linha analisando o argumento do Heidegger, como aquilo foi construído, o que ele quer dizer com aquilo. Então essa é uma capacidade fundamental para poder produzir material filosófico depois, mas também, como eu disse, não apenas para filosofia. E depois a terceira competência desenvolvida é o senso crítico. É de você ler um texto e analisar se aquilo ali faz sentido, se tem coerência, como ele se relaciona com suas partes, com outros materiais filosóficos, com a história da filosofia. Então é uma capacidade de você analisar criticamente os materiais. Eu quero citar aqui um trecho que é do site da Harvard, do curso de filosofia da Harvard, sobre para que serve o curso de filosofia da Harvard. Os graduados de filosofia em Harvard seguiram carreiras diversificadas e recompensadoras. Alunos de filosofia obtiveram sucesso na área de direito, em contabilidade, consultoria, em negócios, startups de internet, medicina, jornalismo, artes, trabalhos sem fins lucrativos, educação e na universidade, tanto em filosofia quanto em outras disciplinas acadêmicas. A pergunta que se deve se fazer não é o que posso fazer com o diploma de filosofia, mas em vez disso, o que não posso fazer. Ou seja, o curso de filosofia da Harvard, que é uma das maiores universidades do mundo, não promete que vai formar filósofos. Ela não promete isso. Ela promete que você vai ter uma competência, uma qualificação que vai permitir que você trabalhe em várias áreas de maneira crítica, de maneira analítica, mas não promete que você vai sair filósofo de lá. Porque eles não podem prometer isso. Se eles prometessem isso, eles estariam mentindo para as pessoas. Porque a formação de um filósofo, de fato, quando alguém passa a se identificar com o filósofo, é algo muito individual. É um trabalho reflexivo, é um trabalho de investigação pessoal, individual, que é feito muitas vezes fora da universidade, né? Quando você acabou o teu curso, e que for, não importa se for curso de filosofia. Você pode ter feito jornalismo, você pode ter feito medicina muitas vezes, mas quando você vai parar sozinho e pensar consigo próprio, enxergar suas próprias conclusões sobre a realidade e tentar dialogar com a tradição filosófica e com o mundo de fato. Então é assim que se forma um filósofo. É através desse exercício reflexivo. E para isso não precisa de diploma de filosofia. Isso realmente concordo com o Olavo de Carvalho nesse sentido. Você não precisa de diploma de filosofia para isso. Mas o curso de filosofia não tem obrigação nenhuma de formar filósofos. Se um adolescente dissesse isso, eu até não me surpreenderia, porque é alguém que não sabe ainda o que faz um curso de filosofia. Mas que um senhor de 70 anos venha dizer uma bobagem dessa, e alguém que se autodenomina filósofo, é absurdo demais. É uma das muitas bobagens que o Olavo de Carvalho pronuncia por aí. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse assunto, por que o Brasil não produz filósofos de envergadura, o que vocês pensam sobre isso, quais seriam as causas disso, e também como se forma um filósofo. O que vocês acham que é uma característica que forma um filósofo? Deixe no comentário aqui embaixo, deixe joinha, assine o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!